O Poussin restaurado. Por que restaurar um quadro como esse? Por que não deixá-lo simplesmente à mercê do tempo? O que é, então, um objeto de arte? Ele não é feito para ser consumido. Ele é feito para guardar uma maneira de ver o mundo e para evocar sentimentos e pensamentos sobre quem nós somos. O pintor, ele cria, ele imagina, ele executa a obra. Ao passo que nós estamos ao serviço da obra, ao serviço do pintor, nós tentamos compreender a obra. Mas, na realidade, nós não inventamos, nós não criamos, nós somos mais bem técnicos, com a grande sensibilidade artística. Um restauro, ele não é apenas uma operação técnica. A questão técnica da razão se une à questão da intuição e também à questão do sentimento, podemos chamar assim, dos pesquisadores envolvidos. Projeto do Poussin, nós fizemos o resgate das informações que tínhamos sobre a obra, desde da parte bibliográfica, documentos, correspondências, catálogos, as exposições, desde quando ela entrou, em 53, na exposição do Lorangerie, até a chegada no Brasil em 58. Eu fazia parte da equipe de montagem de exposição e da coordenação dos cursos que o museu mantinha no seu Instituto de Arte Contemporânea. Era essa época em que o acervo do museu começou a ser aumentado. O MASP tinha sido formado com uma coleção de arte europeia que era um pouco questionada aqui no Brasil, pela imprensa brasileira. E o Bardi e ele combinaram essa série de exposições na Europa, que começaram na Orangerie do Louvre, em 53, e levaram uma série de obras e incorporaram outras, onde estava com essa obra do Poussin. Ela é mencionada como o primeiro quadro da lista da nova aquisição do MASP. Depois da apresentação em Paris, o museu foi convidado a expor também outros países europeus e, por último, nos Estados Unidos. E essa turnê durou 4 anos. Então, em 57, essa obra, mais outras que foram adquiridas, vieram para o Brasil. Poussin é um pintor francês
nascido perto de Paris, ele nasce em 1594, passa praticamente a vida toda em Roma. E é em Roma que ele estrutura a sua sensibilidade, a sua poética e a maior parte das suas obras. Existe um registro bem documentado da origem do quadro. Há considerações sobre ele ter sido já parte da coleção do Cassiano del Pozzo, em Roma. Dele ter ido mesmo, pertencido à Casa Real Espanhola, que era uma suspeita que nós tínhamos. Da Espanha ele passou para várias coleções inglesas, coleções importantes da Inglaterra. Depois ele foi vendido para a Galeria Wildenstein, onde o MASP comprou, mas já estava em Nova York. Eu ouvia, às vezes, o Bardi falar na possibilidade de um dia ser restaurado Poussin, mas seria uma empreitada muito grande. Trata-se de uma imagem erudita, que ao mesmo tempo ela deve agradar os nossos sentidos, pelas cores, pelo movimento, etc. Mas, sobretudo, ela mantém uma relação íntima e orgânica com o texto, com a poesia. Existe uma fórmula consagrada em latim chamada ut pictura poesis, tirado de um texto da Poética de Horácio. Ao ler o poema onde os mitos de Príapo e Himeneu estão presentes, é possível fazer-se uma correspondência com uma imagem como essa. Isso é típico da sensibilidade do Poussin e desse tipo, dessa pintura barroca, podemos chamar assim, do século XVII romana. Himeneu estaria travestido de mulher, denunciado pelas sandálias, e aqui no centro, essa escultura pintada, esta erma, seria então o deus Príapo. Príapo era, na verdade, filho do deus Baco, Dionísio, com a deusa Vênus. O deus Baco, deus das vinhas, deus dos excessos, deus dos bacanais. Os bacanais tinham uma função religiosa no mundo grego antigo, e também em Roma depois. E Vênus, a deusa da beleza. Então ele é filho fundamentalmente de duas potências, a beleza e a transgressão. Quando ele nasce, nasce muito feio. Consequentemente, ele é criado na floresta e ele passa a ser um deus dos matos, das florestas, dos recantos. O culto de Príapo sempre é um culto do campo, um culto da floresta, um culto ligado à natureza. Existe um outro mito que Poussin representa aderido ao mito de Príapo, que seria o mito de Himeneu. Segundo outra narrativa, Himeneu seria um jovem grego que se apaixonara por uma das moças presentes aqui. O ritual em honra a Príapo só participavam mulheres, devido à condição social diversa e por outros fatores também. Ele não tem coragem de se aproximar dela e se declarar a ela. Então ele aproveita um ritual apenas para chegar perto da amada. A pintura do Poussin, ela se apresentava com verniz bastante escurecido, opaco, irregular. As repinturas dificultavam a visão da pintura. A pintura perdeu completamente a sua profundidade, a diferença de planos. A tela tinha sido já reentelada há muito tempo atrás, a gente não tem registro.
e os cantos já estavam se rompendo. Uma pintura muito grande, ela tem 3,72 metros por 1,66 m. Ela exige muito do suporte para ter a sua sustentação, e essa sustentação estava bastante comprometida também. A pintura, primeiro, ela tem que ser analisada. Daí são pedidos os exames pelo próprio restaurador. São as análises científicas para a gente poder ter uma ideia do estado que a obra se encontra. Porque uma coisa é você ver a pintura e você saber do estado superficial dela. E a outra é você fazer exames a ponto de você ter conhecimento se você tem degradações no suporte, se você tem mais perda na camada pictórica do que você imagina. Depois disso, o restaurador começa a fazer testes de remoção de vernizes e remoção de repinturas, com diversos tipos de solventes, misturas de solventes, sempre do menos polar para o mais polar, para não atingir a camada de óleo da pintura também. Aqui, ó, quer dizer que eu estou aqui exatamente. Antes da Regina chegar, a gente já tinha em mãos os registros por imagem. Então, o pessoal do LACICOR, da Universidade Federal de Minas Gerais, eles fizeram fotografia com infravermelho, fotografia com ultravioleta, o raio-x da pintura, fotografia em falsa cor, fotografia com luz direta, fotografia com luz rasante. Então, todas essas imagens, elas auxiliaram muito na análise da pintura antes dela ser tocada. A ultravioleta nos dá uma indicação sobre o estado superficial. Seja as irregularidades do verniz, alguns retoques feitos com aglutinante aquoso. A radiografia é importantíssima, porque nós podemos ver o estado do suporte, que no caso a tela, podemos ver os acidentes, podemos ver as mudanças de composição, podemos ver a densidade de cada pigmento, as degradações, os acidentes, as lacunas, antes mesmo de tocar no quadro. A foto infravermelha, ela mostra os repintes, a localização dos repintes. E também ela nos dá algumas indicações sobre os pigmentos. Por exemplo, o vermelho, que é o vermelhão, é sulfeto de mercúrio, ele sai branco na foto infravermelha. Para a identificação dos pigmentos, a experiência que nós temos, um hábito muito grande de ver as cores, quer dizer que nós já identificamos praticamente a olho nu. Eu sei que aqui é um lápis lazuli, se trata de uma pedra preciosa, que é uma cor muito cara na época, era de um custo fabuloso comprar o lápis lazuli para utilizar em pintura. A figura da Regina, ela é uma figura especial porque ela tem esse conhecimento científico que é muito complexo. Ela sabe exatamente o material que ela está trabalhando, os solventes que ela está trabalhando, a reação que vai ter com os diversos tipos de pigmentos, por experiência de vida, lógico, mas pela própria formação dela. Olha aqui, olha, eu retirei o verniz e aqui eu ainda me encontro com um repinte que é um pouco fiel à forma original, mas que não deixa de cobrir completamente a original para esconder o estado de degradação. Esses repintes, eles estão superpostos, né? Isso quer dizer que foram feitos em épocas diferentes. Nós não temos nenhum documento, não sabemos de jeito algum quando essas intervenções foram efetuadas. Antigamente, que eles não tinham conhecimento das propriedades dos solventes para poder melhor
utilizá-los, então eles utilizavam solventes que às vezes eram muito agressivos e, sobretudo, que as pinturas eram, logicamente, mais recentes. Você veja que tem 2 tipos de emassados, um cinza, um pouco bege e outro branco. Significa que foram feitos em 2 épocas diferentes. Hoje em dia, nós, quando vamos fazer a reintegração dessas lacunas, que vamos retocar, nós nos limitamos somente nas zonas onde o original não subsiste. Feita a remoção dos vernizes e repinturas, você vai ter a pintura no seu estado real. Ou seja, com todos os seus desgastes, com todas as suas perdas. Feito isso, entrou, no caso do Poussin, os restauradores de suporte. Une fois que le tableau est peint, la matière n'est pas complètement stable, elle se transforme. Et au cours du temps, on voit apparaître différents symptômes, on voit apparaître une certaine solidification de la matière, une certaine dureté, une perte de souplesse de la matière, et des réseaux de craquelures apparaissent. Des écailles légèrement en cuvette naissent et on appelle ça, c'est d'ailleurs très très joli, on peut appeler ça la patine. La patine, c'est une transformation naturelle des matériaux. Mais si ce processus continue, on peut avoir des décollements d'écailles de peinture, on peut avoir des clivages de matière et à ce moment-là intervient le restaurateur de support. Traditionnellement, on appelait ça le rentoileur, parce que généralement, il recollait au revers une toile, mais au préalable, il faut redonner une certaine cohésion de la matière entre elles, une certaine adhérence des écailles au support pour pouvoir prolonger la durée de vie du tableau. Actuellement, bien entendu, ce métier s'apprend en partie par la formation, c'est évident. Mais il y a aussi, dans les techniques traditionnelles de rentoilage, ce sont des techniques qui ont été mises au point à partir du XVIIe siècle pour restaurer les tableaux de cette époque. Et donc cette technique de rentoilage traditionnelle, elle s'est transmise, à l'époque il n'existait pas de formation, elle s'est transmise d'atelier, de père en fils. Et Emmanuel, lui, n'a pas fait une formation à l'intérieur d'une école, mais ce métier a été transmis par son père, et donc il pourra mieux en parler que moi. Forcément, là, en atelier, c'est la pratique, donc c'est la pratique qui domine. Et bon, on apprend en faisant, tout simplement. Non, seulement la pratique familiale, permanence, quoi, tous les jours. C'est dans la pratique qu'on ressent les choses, donc on comprend aussi la matière, comment ça fonctionne et comment on peut traiter un tableau. Dans la restauration, il y a 3 grands principes qu'il faut toujours respecter. C'est la réversibilité, donc le démontage de ce qu'on peut faire sur un tableau. L'innocuité, c'est-à-dire il ne faut pas que les produits que l'on utilise soient nocifs pour la peinture. Et également la stabilité. Il faut que ça puisse durer le plus longtemps possible. Nous, l'intervention sur le Poussin, ça a été de renouveler quelque part les opérations qui avaient été déjà faites avant nous. Donc nous avons démonté le rentoilage. Nous avons consolidé la matière avec une colle protéinique et nous avons remis une nouvelle toile et en même temps essayé de redonner une homogénéité de surface entre les zones qui étaient soulevées et les zones qui ne l'étaient pas.
feito esse reentelamento, aí a Regina voltou para trabalhar na parte da reintegração cromática, feito com tintas especiais para restauração, tintas reversíveis que tivessem o mínimo de alteração possível com o tempo. E feito isso, foi aplicado um verniz final com uma resina também natural. Na parte da imagem,